sejam bem-vindos a mais um episódio do Milk Spot. E a gente tá ainda aqui nesse cenário diferente, a gente tá na Milk na Milk, como diz a Ana. E esse é mais um episódio com uma participante super especial que a Ana vai apresentar para vocês. Olá, pessoal, mais uma vez, Milk na Milk. E nada mais justo do que ter uma pessoa falando da qualidade, né? Então, eu vou apresentar a nossa convidada. Pós-graduada em Tecnologia de Alimentos pela Estácio de Sá, pós-graduada em Docência no Ensino Técnico e Profissional pela Universidade Tiradentes, graduada em Nutrição na Cruzeiro do Sul, tecnóloga em laticínio e técnica em agropecuária pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. Ela atua como consultora técnica no Senai, nas áreas de implantação e revisão de boas práticas de fabricação, programa de autocontrole e APPCC. Além disso, no desenvolvimento de produtos, elaboração de ficha técnica, rotulagem de alimentos e informação nutricional e melhoria de processos a partir da metodologia Lean Manufacturing. Luciene Maria dos Santos Jerônimo é nossa convidada e nós pedimos para que você nos diga quem é Luciene. Gente, boa tarde. Sou Luciene Jerônimo, consultora técnica na área de alimentos e tenho como principal objetivo hoje, frente aí à minha jornada, né, de experiência, que a gente acaba aqui sabendo que a nossa vida ela vai sendo lapidada, né, diante das experiências. Eu iniciei a minha jornada na área de alimentos iniciando um curso médio técnico, fiz agropecuária no início, amei a opção de passar o dia, né, um horário era ensino médio, o outro horário eu fazia curso técnico. E aí conheci a bovinocultura, amei a bovinocultura. E aí o mais interessante, e aí foi onde eu me encontrei na área de alimentos, que foi quando eu entrei, além de entender como o animal era criado, a importância da qualidade de uma alimentação, da vacinação por completo, eu entrei na agroindústria porque era uma das disciplinas que tinha após a bovinocultura. E aí eu me encantei com a área da agroindústria, que era transformar aquela matéria-prima, digamos, num produto acabado. E mais ainda, e aí foi quando eu pensei, vou fazer laticínios, e no Instituto Federal, né, já existia um curso superior de tecnologia em laticínios, então foi quando eu enxerguei a oportunidade, através até dos docentes, e foram convidando, né, os alunos até que eles enxergavam como futuros potenciais, e aí foi muito boa a oportunidade, eu fiz o curso e posterior eu enxerguei ainda, né, a nutrição para encaixar não da forma clínica, porque eu era a única aluna do curso de nutrição que não queria clinicar. Eu queria, né, trabalhar com controle de qualidade. Então eu queria enxergar o processo como um todo. Então eu participei lá no curso médio técnico da criação do animal, do cuidado desse animal, entrei na agroindústria e me encantei pelo processamento. Então, eu queria saber como esse produto, ele reagia, esse alimento dentro do nosso organismo, mas ao mesmo tempo também, como eu já tinha um contato muito grande com empresas, então eu queria enxergar esse produto sendo vendido. Então, foi aí a curiosidade de trabalhar hoje com o desenvolvimento de produtos e como que ele poderia hoje estar na mesa do consumidor. Então, rastrear essa qualidade, né, do processo e oferecer ele da forma mais seguro possível para esse cliente. Então, hoje o que você come, como ele é produzido, isso é o que me move diariamente e isso é o que eu faço durante a minha jornada aí já de mais de 12 anos como consultora. Então, isso é muito satisfatório para mim. E o tema, quando eu vi, né, relacionado à qualidade, é muito familiar para nós duas, né? Sim. Nós atuamos muito na parte de controle de qualidade com responsabilidade técnica. Então, vi alguém para falar de programa de autocontrole, APPCC, para a gente foi maravilhoso, né? Então, como é essa jornada da consultoria, todos os paradigmas que a gente ainda tem que quebrar, né? Quando a gente chega na agroindústria para falar sobre um programa de autocontrole. Eu acredito que um dos principais desafios enquanto consultora, e aí não só meu desafio, mas como dos consultores no geral, né, é a gente entrar e a gente aderir, né, à companhia e à responsabilidade também junto com os colaboradores
da empresa. Então, um dos principais desafios, e aí cabe o jogo de cintura de cada colaborador, de cada consultor, né, diante da empresa, mas como a gente vai justamente atrair aquele colaborador para que ele se enxergue no processo, que ele seja protagonista. Então, hoje, um dos desafios é trazer aquele colaborador e que ele entenda a importância realmente do que ele faz, né? Seja papel, realmente aquilo importa, né? Nossa, vai muito além disso, né? Então, assim, ele entender que o que ele faz vale muito. Ele se enxergar como protagonista durante o projeto. E aí a gente enxerga que são oportunidades de conhecimento. Então, eu já cheguei em muitas empresas que o colaborador, ele não teve a oportunidade de estudar. Então, como você hoje passar informações sem ser tão técnica, né, mas que ele consiga ali entender, né, o básico, fazer bem feito e enxergar, olha aqui, eu estou entendendo como funciona e sair de lá de uma forma que ele entenda. Eu preciso continuar esse fluxo. Né? A consultoria ela veio, ela agregou, então um dos grandes desafios é justamente capacitar esse colaborador. E temas como otimização de processo, implantação de ferramentas de qualidade, mostrar para ele a importância de você vender um produto que o cliente ele pode conhecer a marca do produto, né? O cliente ele não conhece quem são as pessoas por trás do processo. Mas hoje o que a gente enxerga muitas vezes, e aí quando eu entro na empresa, eu entro como consultora técnica, mas também como cliente, né? Muitas vezes eu vou para a empresa, já sou cliente e ainda saio de lá, né, certa de que vou fidelizar, né, a compra de mais um produto e a importância de saber que eu posso comprar história. Então, é muito bacana quando a gente chega na empresa que aquele colaborador, ele mostra com tanto carinho o que ele faz. E saber que ele está sendo capacitado, que a semente ela foi plantada, que ele é protagonista durante o processo, isso é maravilhoso. Tem colaborador hoje que o empresário diz assim, olha, Luciane, ele nunca recebeu um consultor aqui. Antes de você, na verdade ele não quis aceitar, porque a forma como você entra na empresa, a forma como você trata, né? Como você enxerga as pessoas que estão ali. Como você enxerga as pessoas que estão ali, né? Ótima colocação. Como você enxerga, né? Ele participa de fato, porque eu não quero sair para deixar, olha, foi a Luciane que teve esse olhar. Não, funciona para você? Se funcionar, né? Porque é ele que faz junto com o desenvolvimento de plano de ação, é ele que testa se a ferramenta de qualidade funciona, né? Se aquela análise está de acordo ou não. Se faz parte da realidade daquele estabelecimento. Exatamente. Né? Eu acho que é uma coisa que ainda, não sei se eu posso dizer, não foi entendida, né? Sim. Mas que ainda não está bem claro no olhar de algumas pessoas em relação a esse termo, programa de autocontrole. Eu estou me autocontrolando, mas eu estou controlando diante da minha realidade. Né? Eu não posso chegar para um multinacional que tem um laboratório com tudo. Sim. E uma queijaria pequena que só tem uma pessoa produzindo, ele não tem uma quantidade de leite imensa e colocar as mesmas análises, né? Então, isso é muito importante, o olhar do consultor em relação a isso. Verdade. E como tem sido essa realidade aqui na região? A gente percebe que existe uma carência, né, de informações, de conhecimento, porque assim, a gente sabe que nessa área o processo ele é contínuo, né? Então, quando a gente fala em segurança, em controle de qualidade, né, é aquela história, vamos explicar, né, é desde uma higienização das mãos. O que é higienização de forma muito simples, né? É uma lavagem mais uma sanitização. E aí eu tenho os dois juntos que funcionam e a gente higieniza. Então, para ele lembrar, na prática, vamos lá, né? Vamos ver funcionar. É tão simples, né? Tão então, simples. Como é que essa mulher vem me ensinar a lavar as mãos? Exatamente. Só que a gente usa tinta para validar o treinamento. Ótimo. E, às vezes, ele escapa de higienizar aqui o dedão. Aí tá branco aqui.
quando ele tira a venda, ele faz, eita, foi mesmo, esqueci. Tá vendo? E é sempre importante estar reforçando esse cuidado, porque tá tão batido, é tão simples lavar a mão, como é que essa mulher vai me ensinar a lavar a mão? Exatamente. Ou Mas precisa isso, né? Precisa disso realmente, e esse treinamento eu acho tão... Isso aí eu já sei fazer. Mas são lembranças, você acha que às vezes você pela rotina, é tão batido aquilo que vai escapando alguma coisa, né? Verdade. E daí você precisa sempre estar ali lembrando, relembrando. Essa dinâmica que você citou é uma dinâmica que assim, super dá certo, né? É uma das preciosas, porque eu já sei fazer, né? Ele já acha que sabe, mas também ao mesmo tempo quando a gente mostra para ele uma placa, né, altamente contaminada, quando a gente fala para ele a importância da gente cuidar da casa e aí do ambiente que ele trabalha, sem a gente lembrar que vai receber visita, até porque a gente nunca sabe quando vai receber. A gente vai receber a visita, seja da Anvisa, seja do mapa, né? A gente não sabe, mas eles podem chegar a qualquer hora. Então, cuidar da casa com esse senso de responsabilidade. A gente tem que trabalhar sempre esperando a fiscalização, né? Exatamente. E aquilo ali tem que ser padrão, tem que ser a forma de trabalhar. Um deslize ali, uma falha, a gente entende, mas tem que ter uma medida corretiva rápida e assertiva, né? E aí tem uma das observações que eu sempre faço em treinamentos de capacitação, e aí eu mostro para eles, já pensou, a fiscalização, ela chega aqui, chega com um testezinho de suave rapidinho, né? Me dá a sua mão que já foi higienizada, né? Como é que você higienizou? Tá higienizada? Tá, porque você tá lá na produção. Então eu vou lá fazer um testezinho suave, rapidinho, e aí mando para o laboratório. A sua placa ela pode vir desse jeito. Então mostra, faz uma dinâmica dessa, e aí gera um impacto. E aí esse impacto é o que choca. Então a forma de conduzir uma dinâmica, a forma de brincar, eu lembro que teve uma prática na faculdade, quando eu fiz laticínios, e eu gosto muito de lembrar, né? A professora chegou na sala e ela falou assim, hoje eu vou fazer um teste aqui com vocês para saber se vocês higienizam bem partes que são básicas, que são fundamentais, né? A gente tem que higienizar no geral. E aí era a mão de uma, a língua de outro, a nuca de outro. E assim foi muito interessante. Foi uma coisa engraçada, mas a gente não se preparou para aquilo. Se tivesse preparado, né? Então, no dia a dia, você tem a responsabilidade de você embalar um queijo, né? A importância de você higienizar a sua mesa de trabalho, seu ambiente de trabalho, as suas mãos, a importância de você se enxergar, né? Apto para aquilo que você está fazendo. Então, você faz parte do processo. Sim. Então, isso é extremamente importante. Então, conduzir isso e como conduzir é todo um jogo de cintura. Então, você saber entrar, você saber sair, saber se colocar. É um desafio porque são pessoas, né? E então, você saber o que me move é encantar. É saber como que aquela equipe, ela se sentiu ou se sente depois de uma consultoria, né? Depois de passar por um processo desse. Então, assim, isso é enriquecedor, sem dúvidas. Você sente ainda algum receio, né, nos estabelecimentos em ter a consultoria, em buscar a consultoria? Porque a gente sabe que tem alguns estabelecimentos que já têm um controle de qualidade, já tem um responsável técnico que está ali, mas a consultoria também vem a agregar. Sim, né? Sim. Sentimos, na verdade, que muitos têm até falta de conhecimento de quais parceiros que eles poderiam buscar. Temos no Senai oportunidades de várias consultorias, desde as boas práticas, desde a implantação de PAC, né, de APPCC, de otimização de processos, trabalho padronizado. Então, como você padronizar o seu fluxo de produção? Então, se a sua empresa hoje tem 20 produtos, como é que você produz? Se você tem isso desenhado, né? Então, isso faz parte. E eu gosto muito de acreditar que aquele empresário, ele precisa saber quem são os parceiros e a gente tenta ser o mais assertivo possível. E uma vez que eles conhecem, é a oportunidade de ter um contato de um consultor. Gente, através de uma consultoria, tantas outras podem vir. Então, a gente sabe que existem sim empresas que ainda são carentes de conhecimento, quais parceiros, mas a gente também tem um compromisso de buscar essas empresas para que eles façam parte de todo esse avanço, né, tecnológico,
porque a cidade crescendo, a gente sabe que o estado cresce, que o país cresce como um todo, e ele se sente ali realmente no mercado competitivo, né? Então se enxergar ali. Então são valores que vão sendo agregados dia após dia, e a gente sabe que tem empresas que têm os responsáveis técnicos, mas é um ganho, a consultoria ela vem para somar. Então por mais que ele tenha ali um médico veterinário, que tenha um químico, que tenha um supervisor, né? Então ele sabe que a consultoria ela vem para somar. Então, ela vem trazendo também uma visão de fora, né? Do que é que está acontecendo. Às vezes você se fecha ali no seu mundo e é importante também ver o todo, certeza, né? Então a consultoria acho que só traz benefícios. Nossa, quantos problemas ela não resolve, né? Demais. Às vezes a gente tá tão inserido dentro daquela fábrica que não enxerga mais, verdade, né? Aí eu entro tanto naquela sala de produção, visito tanto aquele cliente, que aquele detalhezinho que tá sujo naquela tela acaba passando despercebido. E aí quando chega o olhar de outra pessoa, diz, você não viu aqui. E não é no sentido de, como eu posso dizer, julgar o trabalho do outro, mas realmente de agregar. Isso é verdade. E validar também o meu serviço, né? Às vezes a gente tá, igual a Ana falou, a gente enxerga tanto que aquilo não é mais um problema, quando na verdade é. E aquilo ali se tornou tão repetitivo que aquilo se tornou normal. É verdade. E quando vem alguém de fora fazer uma auditoria do que você faz, é muito legal, porque você consegue ter insights que antes não tinha. É verdade, isso é muito importante. Eu sempre trago exemplos como a era artesanal, né? Então a gente tinha uma era que a pessoa era o eu-keep. Existe ainda isso? Existe. Então ele é o eu que faz que faz tudo. Então ele está no operacional, ele está como administrador, logística, ele está na venda, ele está na logística, né? Então, assim, é muita coisa. E nessa área de alimentos a gente sabe quantas responsabilidades que não existem, quantas legislações que elas não são, né, necessárias, né? Eles, de fato, eles atenderem, a gente sabe disso. Então, a gente está realmente com esse olhar de trazer para ele, olha, você trabalha dessa forma. Quando a gente acompanha o processo enquanto consultor, nosso objetivo é primeiro acompanhar, entender de fato como funciona. Eu sempre digo, é um ciclo muito simples. Eu entendo o processo, eu desenho esse processo para enxergar quais são os gargalos, que ao mesmo tempo eu considero como uma oportunidade de melhoria, e a gente consegue de fato quantificar, que é mensurar. Então eu mensuro, olha, isso aqui está te causando X, né? O teu problema é esse aqui, seja uma contaminação cruzada, um contrafluxo, quantos processos de contrafluxo que a gente não enxerga naquela empresa que muitas vezes o empresário ele foi crescendo e não vai percebendo, né? E não vai percebendo. Vai aumentando a quantidade de produto e acha que o mesmo fluxo que tal produto tinha também faz sentido para isso. É só colocar a batedeira ali. A gente empurra um pouquinho para aqui esse tanque. Exatamente. E bota essa batedeira aqui. Acontece muito, né? E aí a importância deles entenderem, olha, o seu fluxograma ele precisa ser redesenhado. O seu trabalho, ele precisa ser padronizado de forma constante, né? Alterou, mas aí alterou de que forma? Ela foi assertiva? Ela evita uma falha, um retrabalho, uma contaminação cruzada? Um reinvestimento. Então, são pontos que aquele olhar de fora traz, e traz com muita responsabilidade, porque o plano de ação pesa muito o que a gente vai colocar nesse plano de ação, porque é toda uma história de vida, de experiência daquele consultor também que trabalha para ele ser o mais assertivo possível naquela empresa. Então a responsabilidade de deixar um plano de ação também que vá de encontro com o que pede a legislação. Eu costumo brincar que a gente é meio de campo, né? De um lado está a legislação, do outro está a história do estabelecimento e a realidade daquele estabelecimento. Verdade. E a gente tem que estar ali no meio do campo fazendo essa ponte. E aí a gente tem que aprender a filtrar, né? Porque nem tudo que está descrito na legislação se aplica àquele estabelecimento. Verdade. E aí eu preciso entender, né, em que nível de aplicação eu vou estar realizando isso aí, né? Para a gente, como consultor, acaba sendo meio que automático, com o tempo. Verdade. No início, a gente tem que ter um jogo de cintura até entender.
E para você, como é hoje, depois de tanto tempo de experiência, pegar essas legislações e fazê-las se tornarem aplicáveis? É um desafio, né, constante, porque assim, como você falou, a gente tem que ir de encontro com o que pede a legislação, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender, né, a realidade realmente daquela empresa. Mas aí uma coisa que a gente não pode fugir, que vai de encontro com o que pede a legislação. Tem coisa, a gente precisa ser, eu sempre falo, eu chego na empresa com a propriedade do que precisa ser falado, do que precisa ser dito, né? Porém, como consultora, eu não estou ali para estabelecer e impor, olha, você vai precisar, você vai fazer isso. Agora, nesse período de consultoria, a gente não pode, né? O que a gente faz? A gente faz um plano de ação para que ele entenda, olha, a sua realidade hoje é essa, porém, a legislação, ela pede isso. Então, se você fizer isso aqui, vai gerar impacto X. Então, é assim que você vai crescendo com responsabilidade. Vou dar um exemplo aqui de empresas que, de repente, elas têm um olhar, não, é mais simples a gente fazer desse jeito, porque a gente, de uma certa forma, não se preocupa, né, em bater o martelo para o que a legislação quer agora. A gente pode mascarar, né? E aí a gente sabe que existem esses riscos, né, em empresas. Mas aí vem a responsabilidade do consultor mostrar, olha, isso aqui é um risco, né? Então, até quando? Você faz sabendo, né? Você faz sabendo, né? Olha, tem que ser embalado desse jeito, então tem que ser embalado desse jeito. Por isso a importância de você desenhar. Eu sempre falo que a responsabilidade, ela vem a partir do conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento de como deve ser, basta, né? Se eu vou tomar a decisão de fazer de outra forma, vai ter um prazo e pode ser muito caro. Até quando, né? Então, você ainda mais se tratando de alimentos. De alimentos, a responsabilidade é muito grande. Imagina, a gente tem que ter o senso de eu posso hoje consumir um alimento que qualquer pessoa possa consumir, sem ter medo de passar mal, né? E é o que eu sempre faço, a gente está trabalhando com alimento que a gente não sabe para onde está indo. Ele pode estar na mesa de um idoso que está ali no hospital, precisando de cuidados, ele está comendo aquilo ali pensando que é saudável e de repente ele encontra uma contaminação que foi por conta de uma faca que foi para a embalagem e voltou para o queijo. E ele já está debilitado e a gente vai acarretar mais ainda a saúde dessa pessoa. Está numa creche, está num hospital com gente que está passando por tratamento ali e está querendo o mais saudável possível, que deveria ser o nosso produto, mas a gente não conseguiu entregar de forma correta. E olha a responsabilidade que vocês têm nisso. Eu acho que a pergunta também que a gente usa muito, principalmente em treinamento, é: você consome o produto que você produz? Exatamente. Você leva pro seu filho comer, que eu acho que é aí que pesa também. Isso é muito forte. Isso toca, né? Muito. O senso de pertencimento durante aquele processo. Eu preciso vestir, né? A responsabilidade. Então, quando eu falo vestir de repente a camisa, qual a responsabilidade que você tem? Você está saindo de casa, você está indo trabalhar. O senso de responsabilidade, ele precisa existir durante toda aquela sua jornada. Porque a marca da empresa tem pessoas por trás, tem famílias envolvidas, né? Então, é muito fácil, eu sempre digo que é muito fácil hoje você de repente ter lá, olha, a marca X de repente foi responsável pelo surto, né? Ou a gente viu agora, bem recente, né? A Colgate, que estourou, que as pessoas estavam tendo problema de gengiva e tudo mais, e eles tiveram que recolher todo aquele material, olha o risco. E o da gente ainda é mais perigoso, que é algo que a gente vai comer, e é super perecível. A gente está mexendo com produtos que não têm esse prazo de validade tão alto. A gente trabalha com mais queijos frescos. A maioria dos clientes tem alguns que tem queijo maturado, tudo bem. Sim. Mas a maioria é queijo fresco, é leite. Então tem um tempo de validade curto e que pode acarretar muitos problemas de saúde. É verdade. Trabalhar com produtos de origem animal dá isso, né? O senso de responsabilidade é gigantesco. Mas aí quando a gente vai explicar, olha, a gente tem um PAC que trata de rastreabilidade.
E aí, o que é a rastreabilidade? Vamos trazer para a prática exemplos como esse, né? Olha a responsabilidade que é, primeiro, você avisar para aquele consumidor, né, que ele precisa, né, de repente, se ele estiver usando, né, parar, ou de repente aquele lote realmente ele já ser retirado de glândulas de supermercados, né, enfim. Quanto tempo eu consigo resolver esse problema, Quanto né? tempo? E rastrear para quantas pessoas eu ainda... O que é que eu tenho na prateleira ainda, né? Que retrabalho. E encontrar esse povo, né? Encontrar. Porque tem que fazer contato. É verdade, encontrar é o desafio. Às vezes a gente não tem problema nenhum, né? Mas a gente faz todo esse trabalho simulado para ver se a gente consegue, de fato, resolver o problema em um tempo hábil, sem prejudicar tanto o consumidor, né? Como seria realmente se eu tivesse recebido uma notificação de recall, se meu produto realmente tivesse dado problema? E aí esses treinamentos, essas simulações, como a Letícia falou, elas são importantes em dois aspectos principais, né? Que é, mostrar para a empresa o trabalho que dá, o quanto você vai movimentar todos os setores da empresa para fazer esse recolhimento, financeiramente, o quanto você iria gastar, né? E também para preparar a empresa caso isso aconteça, porque assim, todo mundo é passível de acontecer. Com certeza. Verdade. Então a gente precisa que essa empresa esteja treinada. Então às vezes já chegou da gente ligar para o saque e dizer, olha, eu tive um problema com tal lote. Para ver o comportamento, Até de fato, da empresa, sabe? Se atendeu bem, se conseguiu se atendeu. Se também aquele canal ali realmente está disponível para o público, Sim. que às vezes coloca o número pessoal, eu vejo muito. Eu não coloco seu número pessoal, não. Crie um número. Específico, porque é muito, né, um e-mail específico para você tentar resolver os problemas das pessoas quando surgirem. Sim. Ou até para uma compra, uma curiosidade Exatamente. do cliente. Porque a gente também tem curiosidade. Às vezes você compra tanto aquele produto, eu já fiz isso. Com mais de um produto. Eu acho que daqui a pouco eles iam me chamar para ser da qualidade, porque eu ligava. Tinha um biscoitinho que eu amava e ele era bem pretinho mesmo, bem pretinho. E de repente ele começou a ficar marrom. Aí eu liguei pro saque, falei do problema. Eles perguntaram qual era o supermercado que eu tinha comprado, perguntaram o lote. Tudo isso importa, que a gente nem tem noção como consumidor. Muito consumidor não sabe, mas você pode fazer isso. Se você nota uma diferença no produto, você pode entrar em contato para saber o que foi que aconteceu. E queijo ainda mais, porque a gente tem uma variação de matéria-prima muito grande. A gente não consegue rastrear tanto assim. Algumas tecnologias a gente já sabe que é possível assim, manter um padrão, mas não era uma realidade de muito tempo. Então, eu acho que é super importante essa parte que você executa pelo Senai, né? E as parcerias que também são firmadas junto a esse órgão que é tão competente e que pode agregar tanto na vida tanto de produtores como dos empresários. E dos próprios consultores, né? Também. Verdade, também. Que aí cola parceria também para validar o serviço que o consultor está ali prestando. Você falando, você me lembrou, eu como cliente, eu comprei uma bandejinha de bebida láctea. E aí eu vi um pontinho, né? Quando cheguei em casa, eu vi um pontinho em uma das embalagens, né? De 6 potinhos. E aí eu já sabia que era uma contaminação, né? Física, porque eu da área, né? Então já, não vou nem abrir. Eu vou ligar, né? Isso eu era instrutora, né? E aí eu contando até para os alunos, eu guardei, filmei, né? E aí liguei para o site, gente, eu digo que atendimento maravilhoso. Eu fui muito bem acolhida, né? E isso eu apenas estou falando como cliente, mas ali a gente enxerga, olha a diferença de você receber bem uma ligação. Eles foram na minha casa, né? 2 pessoas responsáveis foram na minha casa, recolheram esse produto, eles levaram, eles fizeram essa análise e eles me deram uma devolutiva. Eu, como cliente, eu me senti tão acolhida. Importante, né? Eu fui importante para resolução de um problema que poderia até ser maior para essa empresa. E assim, a forma como eles realmente lidaram com a situação. Eles me mandaram brindes e aí me mandaram várias coisas, né? Então, assim, isso só mostra realmente a importância de você ter uma equipe treinada desde o atendimento,
né, a importância, até você a entrega final do seu produto. E até alertar, porque às vezes o problema não saiu da fábrica. Sim. Ela aconteceu no percurso da logística, aconteceu com o próprio varejista que está lá na ponta, que não armazenou de forma correta. Às vezes até Então, nós mesmos. Nós também, sim. Quantas Porque vezes lá- vamos no mercado, compramos, sabemos que tem que ser refrigerado, aí a gente roda pra resolver outras coisas e depois vai pra casa. aí depois vai Exato. falar que o produto estava ruim, mas a culpa foi nossa. Porque lá também tem dizendo, após aberto, consome em 5 dias, em 7 dias, a gente quer que dure um mês. Não dura, minha gente. Aquilo ali é estudo. A Exatamente. gente olha tudo, isso. o shelf life serve para isso. A gente sabe quanto ele vai durar na prateleira, a gente sabe como ele se comporta depois do tempo de Sim, validade. sim. Sabe também que quando abre, aquilo ali só vai durar 5 dias de fato. Exatamente. Então tudo isso importa, né? Isso é um trabalho excelente. É o nosso objetivo realmente, né? E a gente impactar pessoas levando realmente conhecimento. Isso é muito, muito bom. Luciana, qual seria o seu conselho para quem quer trabalhar nessa área como consultoria? Dedicação. Então, assim, se dediquem, né? Se esforcem. Eu acredito que não tenho dúvida que a prática realmente aperfeiçoa quando a gente se dedica, quando a gente adota aquilo ali como um propósito. Então, de que forma que eu posso fazer para mudar a realidade de alguém? Claro que para melhor, né? Então, né, a gente chegar com o senso de, olha, a sua empresa ela pode melhorar com isso. Então, esse propósito de impactar pessoas, né, trazendo conhecimento, então Eu acho isso que a gente maravilhoso. Consegue enxergar o potencial e mostrar pro proprietário que ele é capaz de ir além daquilo ali. Porque a gente muitas vezes chega em pessoas que eles falam, não, mas eu não tenho pretensão de crescimento, não sei. Aí ele logo, não quero trabalhar com você, porque eu quero crescer. Verdade. Seu Já aconteceu isso. seu Verdade. sucesso me faz também ter sucesso. O respaldo do meu trabalho em cima de você, e você alçar voos altos também impacta no nosso trabalho, né, Ana? Às vezes aí a gente faz, não, eu trabalho logo com a construção, qualquer coisa para 10 anos. Qual a perspectiva em 10 anos? Não, desse tamanho tá bom, tá não, meu filho. Daqui um mês você vai vir atrás querendo aumentar. Teve cliente da gente dele pedir uma nova planta de ampliação. E eu disse, olha, isso eu não vou fazer, eu não assino. Aí ele disse, mas Ana, por quê? Eu disse, não assino. Me mostra um terreno, eu sei que o senhor tem como construir uma planta maior. Me mostra o terreno, me dê um espaço. Não tenho condição. Eu digo, pronto, então vamos fazer o seguinte, você contrate outra pessoa que vai fazer essa reforma que o senhor quer. Eu, infelizmente, não posso. Eu não posso admitir que o senhor não cresça. Né? Verdade. E depois ele chegou pra gente e agradeceu. Ele disse, muito obrigado por ter feito isso, porque conseguiu nos mostrar uma realidade diferente. Né? E ele vai, exatamente, ele está com a planta pronta para uma construção. Então é importante a gente ter esse olhar e, como você disse, a gente se aperfeiçoar. Verdade. Sempre, né? É um processo de reciclagem. Todo dia tem uma legislação nova, Todo dia. tem uma novidade de mercado, uma tecnologia, um equipamento novo, tudo. Todo dia tem alguma coisa, né? E a Bem gente sabe dinâmico. fazer essas pontes, né? Verdade. Porque a gente não vai saber de tudo. Sim. Eu não tenho Então todo o você- conhecimento. Exatamente. Então, tenho certeza que Luciana tem inúmeras coisas para agregar no que a gente faz, Sim. na forma como a gente trabalha. Mas não sabe de tudo, né? Não é impossível, né? Mas a gente se aponta, como você falou, né? Qual é a dor daquele cliente? De que forma que E a a gente gente- pode direcionar, né? E a gente pode buscar também para esse cliente. Eu não entendo de embalagem, mas eu sei uma pessoa que é muito boa nisso. Uhum. Eu não entendo Sim. não entendo de queijo, de processo tecnológico, mas eu sei quem sabe muito ponte. e levo lá para ele para resolver aquele problema que a gente não é capaz de resolver. Sim, sim. Porque sempre tem um especialista, a gente não pode querer saber tudo. Exatamente. Nosso papel é trazer para perto dele quem pode resolver o problema. Exatamente. E que é o que ele precisa, né? Para de Isso. fato corrigir, né? O problema dele. Isso, assim, é maravilhoso, realmente. Então, você se enxergar no processo, você entender que precisa se atualizar de forma constante, ser a ponte, ser estratégia, o jogo de cintura, e esse jogo de cintura é com a experiência da vida, né? É a forma como você lida com a situação, é a forma como você entra, como você sai, né, da empresa e deixa lá o seu legado, né, enquanto também consultor, que eu acredito nas particularidades, né? E aí a gente vai somando
Chega lá, quantos colaboradores que eu não enxergo no processo, que a gente, na manufatura enxuta, que é no Lean Manufacturing, a gente tem 8 tipos de desperdícios, né? E aí até no evento da Milk, ontem, eu falei sobre, né? E antes eram 7, mas aí foi adicionado o intelectual. Então, quantas empresas já cheguei e eu vejo lá que o cara não desmerecendo, né? Mas ele estava lá fazendo algo que eu sabia, poxa, se ele fosse realocado para essa função, ele seria bem mais estratégico. Então, esse olhar realmente de você entender, mas só rastreando o processo e mensurar, registrar, olha, essa pessoa que e levar isso para o, né? Já teve empresas que eu cheguei uma vez, né? E depois eu trouxe o retorno, né? Para esse empresário em consultorias posteriores, o quanto que ele ganhou realocando colaboradores. Já teve mensagem no meu WhatsApp assim, Luciane, olha, hoje eu deixei de ser, né, um ajudante, hoje eu estou operando uma máquina. Então, é esse olhar, é você aumentar a produtividade, muitas vezes no processo, não significa dizer que você está levando mais trabalho para o colaborador, e sim, ele está sendo mais assertivo, trabalhando de forma mais inteligente, mais segura, para entregar um produto, de fato, com qualidade de segurança, que é o que a gente quer, né, no final. Então, isso é muito bom. Luciane, a gente queria te agradecer. Foi um bate-papo curto, mas muito legal, enriquecedor. A gente trazer também a visibilidade do Senai, falar para os produtores que podem contar com o órgão, que ele está para ajudar. Sim. Né? Tem parcerias super legais, até com laboratórios. A gente tem vários clientes que são parceiros Senai. Sim. Então, muito, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite de participar com a gente aqui na Milk, tirar um tempinho seu e vir aqui falar para o pessoal do seu trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço demais a vocês, né, pela receptividade. E assim, o Senai, ele está realmente para acolher você, empresário, entender qual é de fato a sua dor, né, captar essa dor. E a gente tem várias e várias oportunidades, desde a otimização de um processo, a desenvolvimento de um novo produto, aperfeiçoar, né, essa sua produção. Então, contacta o Senai e aí tenha certeza, você empresário, que a sua empresa ela vai ser muito bem assistida, porque a propriedade, a gente intelectual, a gente faz questão de trabalhar justamente para atender essa demanda, né? Esse objetivo que é melhorar o processo como um todo. Muito obrigada a cada um de vocês e muito obrigada a vocês. A gente vai deixar tudo na bio, o contato de Luciane, do Senai, para que vocês possam entrar em contato. Também vai estar toda a descrição aqui no vídeo do nosso Instagram, do de Luciane. E a gente queria agradecer você que ficou aqui até o final, ativa o sinal, comenta, compartilha com seus amigos, leva essa informação para os seus amigos também que estão na área, porque vai ser muito importante e enriquecedor para a vida dele. E acho que é isso. A gente É isso, muito obrigada e até o próximo episódio.